Boas pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado Comenta e meus caros amigos, hoje vamos olhar para os efeitos da Digi dentro dos mercados de Espanha e de Portugal e que tipo de efeitos é que uma empresa como a Digi pode ter no que diz respeito a um mercado de telecomunicações já maduro, ok? Um bocadinho contra aquela ideia de que muitos diziam que não era necessário um novo operador e que isso não iria trazer nada de substancialmente interessante, vamos dizer assim, para aquilo que era o mercado. Pode ter razão num ponto, deixa de ter razão noutro ponto. Vamos analisar isto tudo aqui e eu vou dar a minha opinião. Aqui é um excelente artigo que eu encontrei que fala precisamente sobre isso. Antes de começarmos, vou-vos pedir aquelas coisas que peço sempre. Deixa o like no vídeo, subscreve o canal, carrega no botãozinho do aderir por apenas 99 cêntimos por mês. Tens acesso aos conteúdos de uma forma prioritária e no primeiro comentário afixado vais ter acesso ao artigo que eu normalmente escrevo a acompanhar aqui os meus vídeos e que tento acrescentar um bocadinho mais de informações. Tens também o site, não é? viciadocomenta.pt, onde podes sempre ir lá dar uma olhadela ao que é que eu vou escrevendo por lá, ok? Meus amigos, como vocês sabem, ao longo do último ano e meio, o mercado das telecomunicações em Portugal sofreu aqui uma grande. Está em grande alvoroço. Porquê? Porque entrou a Digi. Isto não aconteceu só em Portugal, aconteceu também em Espanha e em outras latitudes, nomeadamente a Bélgica, que tem uma entrada de Digi mais ou menos à mesma altura e nas mesmas condições enquanto operador sem utilizar serviços de ninguém, portanto, sem ser um operador móvel virtual. E basicamente isso tem repercussões. Durante muitos anos, nós cá em Portugal falávamos que achávamos que os serviços estavam sobrevalorizados. Ou seja, que apesar de tudo, os serviços estavam a ser comercializados a um preço acima daquilo que deveriam de ser, tendo em conta a realidade, a realidade financeira de Portugal. As operadoras escudavam-se muito dizendo que estavam a investir na qualidade, estavam a investir no desenvolvimento, estavam a investir na resiliência das redes. Entretanto, um conjunto de acontecimentos vieram mostrar que tudo isto não era bem assim. Do ponto de vista da resiliência, estão melhores do que outros, porque efetivamente estavam cá há mais tempo. Tivemos essa questão na altura do apagão, em que vimos a CEO da Altice até a dizer que olhem para nós, super resilientes, super incríveis, pá, estamos a melhorar aqui e ali, mas somos os maiores. E, ao contrário destes outros que entraram aí, com aquela arrogância costumeira, esqueceu-se foi-se dizer que está cá daqui a bocado há 100 anos e que tem uma infraestrutura mais do que consolidada e é completamente diferente ter essa infraestrutura consolidada do que outra operadora que está a entrar e que de repente se vê a braços com uma situação como aquela. Mas isto não é sobre só Portugal, é um bocadinho sobre tudo. Apesar de tudo, ficou provado, na minha opinião, em Portugal, que existia aqui uma almofada grande, não querendo com isto dizer que as operadoras ao longo dos últimos anos não tivessem feito o trabalho de investimento nas redes que fizeram e que Portugal, nesse ponto de vista, está bem. Portugal tem digamos assim, uma percentagem do ponto de vista até da questão fibra e depois das redes 5G, apesar de podemos entrar aí naquela discussão, é 5G, mas não é 5G standalone, é mais não sei o quê, mas é mesmo necessário os 5G standalone? Provavelmente não. Em casos específicos, sim. Em utilização normal, talvez seja andar a matar formigas com bomba atómica. Mas enfim, deste ponto de vista, Portugal não está mal e eu acredito que sim, faz sentido e que de facto essa margem financeira que os preços elevados lhe garantiram permitiram que fosse feita esses investimentos. Apesar de tudo, nem sempre é possível estar a olhar só para a questão financeira e por isso, de vez em quando, é preciso uns chamados choques de realidade para que estas operadoras mostrem realmente que é possível fazer preços mais baixos. Que consequências é que isso vai ter? Vamos ver. Bom, meus amigos, eu estou aqui num site muito fixe chamado Analysis Mason, que basicamente tem aqui um artigo que, na minha opinião, vai permitir uma análise muito interessante a este mercado, das telecom, de um ponto de vista mais alargado. Normalmente nós focamos em Portugal, na nossa realidade, a Digi, etc. Ahm, mas é importante perceber também o que é que se faz lá fora e que impacto tem efetivamente a Digi quando comparada com o mercado global. Bom, Reino Unido,
lidera o crescimento. Isto basicamente, eu não sei porque é que está aqui ASPU, supostamente devia de ser ARPU, ou seja, Average Revenue Per User. Provavelmente isto deve ser Average Service per user, mas isto basicamente refere-se à média de valor entre cada um dos utilizadores. Ou seja, basicamente, qual é que é a média de receita entre cada serviço de banda larga fixa, ok? Estamos a comparar esse valor, ou seja, o valor que gerava um serviço de banda larga fixa comparado ao que gera hoje, ok? Basicamente é isto. Enquanto Espanha e Portugal sofrem quedas. Lições cruciais podem ser aprendidas com a erosão deste ganho de banda larga fixa na Espanha e Portugal e com o forte crescimento no Reino Unido. Okay? Relembrando que isto está a ser traduzido aqui pelo Google Tradutor, portanto, se encontrarem aqui erros no texto, já sabem. Bom, esta receita, eu vou dizer assim para não estar sempre a dizer ASPU, de banda larga fixa na Europa Ocidental está a crescer. O aumento médio foi de 6% entre o terceiro trimestre de 2023 e o terceiro trimestre de 2025, com a maioria dos países da região registando um crescimento de 5 a 12%. Há três exceções notáveis. A Espanha e Portugal são os únicos mercados em que esta receita está em declínio. Por outro lado, esta receita de banda larga fixa no Reino Unido está a crescer significativamente mais rápido do que em comparação com os outros. Este artigo é baseado em dados do European Quarterly Metrics da Analysis Mason, que podem ser encontrados no Analysis Mason Data Hub. Olhando aqui para o primeiro gráfico, portanto a questão da figura 1, vemos isto que eu acabei de dizer aqui, ou seja, a comparação destas receitas entre o terceiro trimestre de 23 e o terceiro trimestre de 25. E os resultados estão à vista. Curiosamente, dos países onde a Digi está e tem algum tipo de relevância, são os que estão aqui um bocadinho mais evidentes na cauda deste gráfico. Ou seja, ponto número 1. Qual é o país onde a Digi cresce mais ferozmente na Europa? Espanha. E isto representa o quê? Uma queda de mais de 15% do valor das receitas em banda larga fixa. O segundo país onde a Digi está mais investida em crescer, Portugal. E isto representa uma queda de sensivelmente 2 a 3%. Suíça, com valor praticamente igual. Bélgica. Curiosamente, nós analisámos também que a Bélgica é um dos mercados onde a Digi está a crescer, onde fornece internet fixa, onde fornece serviços móveis e que nós já analisámos aqui no Viciado Comenta. Estranhamente ou não, 3 dos 4 resultados mais baixos têm lá a Digi enfiada. Ah, Pedro, mas em Itália também está. Pois, mas é que na Itália a Digi é completamente irrelevante, é uma operadora móvel virtual e, portanto, não é a mesma realidade. Ok? Portanto, meus caros amigos, há de facto aqui, e se eu fizesse aqui um círculo à volta deste gráfico, há de facto aqui algo que eu chamaria de efeito Digi. Sem margem para dúvidas que há. Esta redução, do ponto de vista dos ganhos, ou neste caso do crescimento dos ganhos pelos serviços fixos, é positiva ou é negativa? Bom, depende do prisma. Em primeiro lugar, nós temos que analisar aqui uma coisa que é o seguinte. Estas repercussões do lado da Digi dizem respeito ao preço a que a Digi quer comercializar os serviços. Do lado das operadoras que já se encontravam nos países, significa o valor até ao mínimo em que as operadoras estão dispostas a baixar os serviços, de maneira a que a Digi não lhes limpe completamente a cota de mercado ou que não lhes faça uma moça tão grande. Se este valor, por exemplo, em Espanha, uma redução de cerca de 15%, tiver implicações do ponto de vista da garantia de estabilidade, manutenção e algum desenvolvimento das redes no futuro, isto pode ser negativo. Agora, se nós formos olhar, por exemplo, à questão espanhola, é um país onde, digamos assim, a fibra já está muito desenvolvida. Ok? Ao contrário, por exemplo, daquilo que acontece no Reino Unido, onde ainda existe muito cobre, como se pode dizer assim. Ou seja, numa altura em que a rede já está mais ou menos consolidada, numa altura em que os investimentos mais fortes já foram realizados, e ao contrário daquilo que acontece, apesar de existirem sempre novas tecnologias e capacidade de evolução, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa
estarmos a falar entre uma rede fibra que poderá perdurar mais tempo, ou seja, só com manutenção do que propriamente só com inovação, ao contrário, por exemplo, do que acontece nas redes móveis, em que tu agora estás a investir imenso dinheiro na questão do 5G e se calhar daqui a uma meia dúzia de anos já estamos a falar no 5G como algo que está a ser substituído por 6G e assim sucessivamente, em que implica depois alterações nos sites, etc e tal. A fibra, até então, às velocidades que neste momento estão em cima da mesa, pode-se dizer que num médio prazo, curto médio prazo, estamos a falar de algo que se pode manter relativamente estável com manutenção. Ou seja, acreditar que os serviços domésticos vão evoluir muito mais do que 10 gigabits ou que as fibras, ou seja, ou que vai ser feita grande investimento nas zonas onde a fibra já existe, acredito eu que é algo que se possa dizer que não vai acontecer, ok? Talvez no serviço empresarial, 10 gigabits, acima de 10 gigabits, aliás, isto já é fornecido certamente a pedido de clientes, possa acontecer. Inclusive, existe a possibilidade de vocês fazerem união de vários serviços em agregado e chegar a velocidades estonteantes, mas isso não vai fazer muito sentido do nosso ponto de vista residencial. Portanto, esta quebra em Portugal, particularmente, não conheço tanto em Espanha, apesar de que em Portugal a quebra não é ainda tão acentuada, também porque, já vos falei isso em vídeos anteriores, a Digi em Espanha está realmente agora a começar a acelerar o Ferrari, em Portugal ainda está ali meio a patinar de primeira e, portanto, ainda vai demorar um bocadinho até começar a ganhar velocidade. Mas, este tipo de reduções pode ser lida de duas formas. Ponto número um. Mas isto é uma grande redução. Estamos a falar de 15, de 20%, loucura. Isto é uma enorme redução. Isto vai colocar em causa completamente o investimento para o futuro. Esta é a primeira leitura que nós podemos analisar. A segunda leitura que nós podemos ter aqui é dizer assim: bom, então, mas se isto for só uma espécie de meter um alfinete num balão que estava completamente cheio? E se nós estivermos a desinsuflar algo que estava a pontos já de rebentar? Porque é completamente diferente nós dizermos que determinado serviço reduziu a sua receita em 15%, sendo que estava com uma margem de lucro brutal, se calhar, imaginem, de 30% ou de 40%, ou dizer que um serviço que estava mais comedido com uma margem de lucro de X reduziu 5%. Ou seja, é diferente nós irmos fazer um desconto a algo que estava muito valorizado ou nós irmos fazer um desconto a algo que já estava muito próximo de um limiar de sobrevivência, dizendo assim. Não sei ou não posso afirmar com tanta certeza quanto a Espanha, mas em nível daquilo que é o serviço em Portugal, claramente o serviço estava mais caro do que aquilo que deveria de estar, ok? E isso provou-se. Provou-se porquê? Porque apesar de em Portugal existir muita dificuldade em se mudar, o português é substancialmente mais comodista do que os outros. Tem medo de arriscar, tem preguiça da burocracia, tem preguiça de ir entregar os equipamentos, e agora, e depois, e não sei o quê, e agora muda isto, e muda aquilo, e são capazes de arranjar um problema até por ter que mudar a senha do Wi-Fi, depois não sei do quê. Pá, português arranja sempre 395 mil desculpas para não ter que se mexer. Mas mesmo assim, deu para perceber que há uma franja dos portugueses que, com a entrada da Digi em Portugal, se mexeu. E isso fez com que eles rapidamente se mexessem também. Todos eles. Ok? Todas as operadoras baixaram preços. Seja com a questão das operadoras low cost, seja nas operadoras premium, como eu chamo, para fazer aqui a diferença, seja nas operadoras jovens, seja na criação das mais diferentes formas de agregar valores de maneira a que não, o meu serviço é que é bom e tem mais isto, e tem mais aquilo, e tem mais o outro. Ou seja, de repente houve aqui um certo desespero. E apesar de tudo, volvido um ano, nós não vimos nenhuma empresa a ter qualquer tipo de problema de faturação. Todas elas apresentaram lucros na mesma. E não acredito que nenhuma delas esteja a trabalhar com valores abaixo daquilo aquilo que permita a sustentabilidade da empresa. Vemos sim, e por isso é que eu digo que em 2026 não há evidências, pelo menos até agora, que isto tenha grandes implicações do ponto de vista do desenvolvimento das tecnologias em Portugal. Vemos é as empresas a ajustarem as gorduras que tinham anteriormente. Porque aqueles valores altos que as empresas tinham do ponto de vista da venda dos serviços, ok? Permitia a que estas empresas tivessem um conjunto de gorduras que eram sustentáveis por causa dessas margens. Agora que as margens foram esmagadas pela Digi, vemos coisas como despedimentos
em massa, vemos questões como a introdução da inteligência artificial, vemos questões como a tentativa de criar coisas diferentes de maneira a agregar mais valor do que aquilo que se fazia. Antigamente eram muito limitados os conjuntos de coisas que existiam e agora já vemos as empresas a diversificarem cada vez mais para garantirem que não ficam tão dependentes de uma área só. Temos o exemplo da Mel, que se dedicou também à venda de eletricidade e à compra de excedentes de painéis solares e etc. Portanto, as empresas vão criando aqui um conjunto de subserviços que vão, de alguma maneira, tentando absorver ou reduzir este impacto que forçosamente a entrada da Digi veio fazer, mas que não coloca em causa somente. Ou seja, a ideia é, para se continuar a viver no mesmo nível em que se vivia, é preciso ajustes. E esses ajustes são na ótica da despesa, mas também na ótica da receita, com variação das vendas. E, portanto, neste caso concreto, eu acredito que Portugal está neste segundo cenário. Portugal tinha de facto muitas gorduras nas empresas, Portugal tinha de facto um serviço muito caro face àquilo que era a maioria dos. Provavelmente, em fazendo comparação direta, até nem teria. A questão é a nível dos ganhos dos portugueses e a nível da economia portuguesa, que não é comparável com as economias de França, com as economias da Alemanha ou com outro tipo de economias, como a dos Estados Unidos, etc. Portanto, estamos a falar, se calhar, que se eu for comparar diretamente valores com a Alemanha, com a França ou com os Estados Unidos, eu vou dizer, não, mas os serviços per si são mais baratos. A questão é, e o poder de compra das pessoas é igual? Não é. Não tem comparação. Por isso é que eu digo, eu acho que isto não é a curto prazo motivo de preocupação, é até motivo de algum contentamento. Acredito que o nível espanhol, da maneira que está, como vemos aqui no gráfico, com valores a atingir daqui a bocado 20%, também não vai ser assim para sempre. Vai haver uma altura em que o valor se vai mais ou menos estabilizar, mas acredito que o valor em Portugal ainda tem muito para reduzir, nomeadamente porque isto não agrega só a entrada dos preços da Digi, isto agrega também a redução dos preços que estão a ser fornecidos ou que está a ser feita aos clientes que, mesmo sem mudar, beneficiam disto. Ok? Bom, olhando aqui, portanto, este valor de receita da banda larga fixa em Espanha caiu 17%. A presença da Digi, que oferece uma fibra de baixo custo, tem reduzido esta receita por dois motivos principais. Em primeiro lugar, migrações em massa. A operadora duplicou o seu número de conexões fibra entre o terceiro trimestre de 23 e o terceiro trimestre de 25, alcançando uma participação de mercado de 13% nas conexões. 13% da cota de mercado tem a Digi em Espanha. Pesado. Do ponto de vista da internet fibra. Outros operadores têm reduzido os seus preços para competir com a Digi. Os clientes que não estão a mudar, isto parece aqui churning, estão a beneficiar de preços mais baixos. Ou seja, mesmo aqueles que não mudam, nas renovações, têm um preço mais baixo por causa da Digi. Porque o preço do mercado em geral baixa. A figura 2 mostra a movimentação de alguns preços de fibra entre 19, logo após o lançamento da Digi, e 25 em Espanha. Ou seja, se nós formos olhar aqui à margem de 6 anos, por isso é que eu vos estou a dizer muitas vezes, tenham calma, porque a Digi em Espanha já leva muitos anos e em Portugal só tem um ano e meio. Olhando aqui a esta questão concreta, vejam. Em 2019, quando a entrada da Digi, portanto, a Digi entra logo aqui com preço canhão, não é? Portanto, entra com uma velocidade de 500 megabits, a Movistar tinha 600, a Vodafone tinha 600, mas o preço da Movistar era mais do dobro, ou seja, é dizer que pela mesma coisa se pagava mais 41 euros. E a Vodafone, mais comedida, pagava-se mais 13. Olhando hoje em dia ao serviço, a Digi, por mais serviço do que aquele que tinha anteriormente, faz por 15 euros. A Movistar reduziu a sua margem de lucro, que estava anteriormente em 71 euros, estava em 71, passou para 38. Aquilo que ela comercializava por 71 euros, comercializa hoje por 38. E a Vodafone, que comercializava por 43, comercializa hoje por 30. Diferenças. Reparem que, apesar desta... Ou seja, é o movimento que está aqui. Não olhem só ao preço, vejam a base. Em 2019, a Movistar fornecia 600 megabits por 71 euros. Em 2025, a Movistar fornece os mesmos 600 megabits por 38 euros. Há uma redução de preço, mas não há uma melhoria do serviço. Vejam a Digi. A Digi, por 500 megabits, cobrava 30 euros. Hoje, em 2025, por 600 megabits, cobra 15. Ou
seja, a Digi melhora o serviço e reduz o preço para metade. Percebem? É aqui que vive o impacto. É isto que coloca em causa, ok? Estas tarifas são para os serviços na própria rede Digi. Portanto, aqui estamos a comparar, por isso é que eu vim aqui abaixo, por causa aqui do unzinho, naquela tal fibra smart, fibra que pertence aos próprios serviços da Digi. Mas a questão que eu vos ponho aqui é, não é só a redução de preço, é a melhoria continuada do serviço e um preço mais baixo. Percebem? É este tipo de inflação, porque hoje em dia a Movistar não dá prejuízo. Agora, não dá esta margem de lucro que dava. O mercado espanhol mostra que, mesmo num mercado quase totalmente de fibra, que é aquilo que eu vos falei, um concorrente de baixos custos como a Digi pode provocar erosão de preços ao oferecer tarifas baratas sem comprometer a qualidade do serviço. A última pesquisa dos consumidores da Analysis Mason sobre a Espanha, os consumidores mostra que a Digi tem o maior score líquido de promotores. Deve ser aquela questão de velocidade. As suas combinações de forte desempenho e preços baixos mina a diferenciação tradicional baseada na qualidade. A Digi também demonstra que a convergência fixa-móvel não garante a fidelidade do cliente nem a proteção contra esta redução de preços. Os consumidores espanhóis demonstraram estar dispostos a desagregar ou trocar se a diferença de preço for grande o suficiente, mesmo num dos mercados de fibra mais maduros da Europa. Percebe o que é que está aqui em causa? Esta questão da criação de pacotes permite, muitas das vezes, perder um bocadinho num lado para se ganhar mais no outro. Ou seja, imaginem que eu até tenho o serviço de fibra mais caro, mas tenho um serviço de telemóvel ok. Se eu fizer um bundle, esse preço pode ser competitivo. Garanto que um bocadinho da desvantagem de um é a vantagem do outro e posso agregar esse cliente. Aquilo que se provou em Espanha é que a Digi veio garantir que isso não vai acontecer sempre. Ou seja, se o valor for suficientemente interessante, os clientes não se importam de desagregar um serviço de telemóvel de num determinado contrato e passá-lo para outra empresa à parte. E isso vai fazer com que o quê? Se o serviço de telemóvel era, digamos assim, a estrela da companhia daquele contrato, de repente essa estrela desaparece e ficam só com um serviço que faz baixar essa revenue per user, ok? Perceberam isto? E em Portugal isto acontece também. Acontece que hoje em dia nós temos imensas pessoas que têm, por exemplo, serviços de casa de uma operadora qualquer e móvel da Digi. Temos imensas pessoas que estão, por exemplo, à força da Digi, de repente dizem assim: não, eu ainda não confio nos serviços da Digi, mas vou manter aqui os meus serviços de casa, mas vou ter um telemóvel nas low cost, ou vou, por exemplo, manter o meu telefone principal numa operadora premium porque eu preciso mesmo, mas mudo os meus serviços de casa todos para a Digi, percebem? Há de facto estas migrações. Avançando. Sobre Portugal. Portugal é o único outro país da Europa Ocidental em que estes ganhos de banda larga fixa estão a reduzir. Embora num ritmo mais lento que Espanha, caiu 2% entre o terceiro trimestre de 23 e o terceiro trimestre de 25. Diria que é um período de tempo que não tem muitas diferenças, uma vez que a Digi só entrou em 24, final de 2024, e que o primeiro trimestre de 25 foi tudo menos um trimestre calmo para a Digi, muita coisa atribulada. O mercado de banda larga português é muito maduro, com altas percentagens de clientes em planos de fibra, 71% e 53%, respectivamente, no terceiro trimestre. O mercado é competitivo com os três líderes, Mel, NOS e Vodafone, próximos em termos de participação dos seus contactos. Os três oferecem uma marca principal premium e uma submarca de menor custo. Estas submarcas aumentaram a importância após o lançamento da Digi, que adquiriu a Novo no quarto trimestre de 24. A estrutura e maturidade do mercado português são semelhantes às de Espanha. As receitas já estão em declínio e a Digi entrou no mercado, o que significa que os operadores precisarão de desenvolver uma estratégia para evitar uma erosão significativa destas receitas. Os operadores em Portugal devem usar as suas submarcas de baixo custo já estabelecidas para competir com a Digi, enquanto oferecem ofertas claramente diferenciadas e premiums por meio das suas principais marcas para reter os seus clientes de alto valor. Isso limitará a perda de clientes para a Digi e evitará uma intensa concorrência de preços. Olhando aqui ao caso do Reino Unido, que é o caso oposto, que cresceu 16% neste mesmo período de tempo. Isso é 3% acima de qualquer outro país. E há dois fatores que estão a impulsionar este preço. Primeiro, como eu vos disse, a questão da migração de cobre para fibra, que está em andamento. Os clientes estão a pagar mais pela fibra. Esta receita foi de 19% mais do que o que diz respeito às receitas da DSL, ou seja, do cobre,
no terceiro trimestre. Muitas altnets estão a oferecer fibra óptica no Reino Unido e têm começado a aumentar a sua participação de mercado nas conexões à medida que os clientes migram para longe dos planos DSL tradicionais oferecidos pelas operadoras como a TalkTalk. Outro fator que faz aumentar esta receita tem sido o aumento dos preços que as operadoras do Reino Unido continuam a fazer. O aumento dos preços, que era anteriormente ligado à inflação, mais comumente em 3,9% de pontos, mas a Ofcom proibiu essa prática a partir do início de 25. Aumentos de preços ainda estão incluídos nos contratos, mas os operadores agora adotam uma abordagem de libras e centavos para esses aumentos, com aumentos anuais de preços geralmente a variar entre 3 a 5 libras por ano. A estratégia de precificação é utilizada por quase todos os operadores do Reino Unido. Neste caso concreto, mostra um crescimento significativo desta receita, que é possível quando todos os operadores implementam os aumentos anuais de preços. Isto faz com que os preços aumentem a norma da indústria e não por ação de um operador individual. Também faz com que os clientes não fiquem dispostos a trocar de operadores, pois todos estão a aumentar os preços. Os consumidores têm-se mostrado mais tolerantes a aumentos de preço quando estão posicionados em torno da conectividade essencial, especialmente ao obter um serviço melhorado ao mudar DSL para fibra. É óbvio, porque de repente passam de um Fiat Uno para um Ferrari, não é? Portanto, aí é óbvio que a situação assim é. A consolidação contínua entre players de fibra no Reino Unido pode mudar ainda mais a dinâmica do mercado. Não é possível que surja um operador seguindo uma estratégia semelhante à Digi. De facto, já existem algumas semelhanças entre a abordagem da Digi e a Community Fiber. Veja a nossa apresentação. Bom, avançando aqui. Olhando à questão espanhola e portuguesa, acho que estamos conversados, ok? Eu acho que nos próximos 2, 3 anos vamos assistir em Portugal o mesmo que se assistiu em Espanha. Vamos ver o ganho de tração por parte da Digi e isso vai fazer reduzir ainda mais os preços do ponto de vista da fibra. Não tenho dúvida nenhuma disso, porque vai reduzir nas low cost, mas também vai reduzir um bocadinho o valor das premium. E relembrando que Portugal ainda é um país onde há muita gente agarrada aos contratos de 24 meses e as alturas das renovações vão, mesmo para aqueles que são preguiçosos e que não querem mudar para outras operadoras ou que assim preferem, que é legítimo, vai permitir que consigam contratos muito melhores. E não é difícil haver pessoal que está nas operadoras premium e de repente, numa altura de renovação, recebe ali uma redução de 15 ou 20 euros ou 30 euros por mês. Não é difícil, ok? Principalmente quando se apontam preços das low cost ou quando se apontam os preços da Digi e aí eles, para não perderem o cliente, optam ou por fazer uma migração para as low cost ou por fazer aqui uma redução de preços. Tudo isto somado vai continuar a pressionar os preços das receitas da banda larga fixa, não tenho dúvida nenhuma. Relativamente ao caso concreto do Reino Unido, foi um caso que eu trouxe aqui porque estava cá no fecheiro. É de facto um caso curioso, porque é um país que estava muito mais atrasado. Nós estamos bem, a Espanha está bem, a maioria dos países que veem agora estes valores a reduzir também é uma sinergia com isso, ou seja, a fibra permitiu, ou seja, os investimentos de fibra já aconteceram e que hoje permitem uma competitividade muito maior do ponto de vista dos preços. Portanto, com a fibra instalada é possível garantir mais velocidade, a menor custo aos clientes e por isso essa concorrência torna-se mais feroz. Caso concreto, o Reino Unido está agora a fazer esse investimento e por isso esta substituição entre cobre e fibra, por um lado, vai permitir que os clientes continuem a assistir a aumentos de preços. Em segundo lugar, esta questão dos aumentos uniformes entre todas as operadoras, que, por exemplo, vê-se tanto em Espanha como em Portugal e nos outros países, a Digi tem muito essa política de todos aumentam, menos eu, nós vamos continuar a manter os preços em 2026 e depois isso cria uma brecha, dizer, ok, outros estão todos a aumentar, esta não está, pode ser uma solução. Como no Reino Unido isto é consolidado, todas aumentam, como era em Portugal antes da entrada da Digi, acabam por estar um bocadinho mais cuidados nisso. Depois, como é dito aqui no artigo também, há esta questão da utilização da grande diferença do serviço para justificar o aumento do preço. Ou seja, claramente um cliente que estava numa fibra de cobre, mesmo que seja DOCSIS, de repente passa de um serviço de 500 e eu meto lá um serviço de 1 giga espelhado, fibra, a pessoa vai claramente notar uma diferença muito grande, principalmente nas questões do upload, que são sempre muito mais limitadas no cobre, e obviamente que a pessoa de repente vê-se com um serviço muito melhor e até acaba por psicologicamente justificar um bocadinho o aumento de preço. Para os anos subsequentes, isto pode já não funcionar, mas nós vamos continuar atentos. Digam-me nos comentários se gostaram desta análise e se acreditam que em Portugal nós estamos no cenário em que esta redução de preços, e já agora em Espanha também, para quem tiver esse conhecimento, esta redução de preços vai fazer ou não com que haja efeitos lesivos do ponto de vista
da competitividade, do desenvolvimento e do investimento nas redes no nosso país, ou se acreditam que estamos no outro cenário em que os preços estavam demasiado inflacionados e que esta redução é um pouco trazer esses preços à realidade e que mesmo assim haverá capacidade de continuar a desenvolver as redes no futuro, mesmo que elas já estejam numa fase relativamente madura e que permitam haver aqui, para além dos custos de manutenção, uma espécie de estagnação nas quantidades de dinheiro necessárias para continuar a operar. Digam aí nos comentários tudo, eu ficarei atento aos vossos comentários. Vemos no próximo Viciado Comentar.